Abacuque, capítulo 2, de 1 até o 5. Pedir os irmãos que leiam, por gentileza. Podem começar. Versículo 1 até o 5. Podem ler. Amém. Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Queremos aprender mais da tua palavra, Pai. Nós te pedimos, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Abacuque é o 8º livro dos profetas menores. Embora ele esteja distante de nós mais de 2.500 anos, a mensagem desse livro é uma mensagem atual. E sua pertinência, ela é insofismável. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. E ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, da mesma loucura. Parece que Abacuque escreveu esse livro para nós hoje. Por isso que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, ela se contextualiza por si mesma. Então Abacuque, ele profetiza num tempo difícil. Num tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Eles estavam vivendo na desobediência a Deus. E aqui, irmãos, Abacuque, ele então faz uma oração, ele clama a Deus, ele busca a direção de Deus para que essa situação pudesse mudar. Então Abacuque traz à lume os grandes temas que ainda hoje atingem, afligem a humanidade. Ele levanta aqui, vamos dizer assim, a ponta da cortina e revela para nós aqui os tempos. Mas o coração do homem ele continua tão corrompido quanto foi no passado. Então Abacuque estava alarmado com aquela situação. Ele está aqui triste por causa da corrupção moral e da apostasia daquele povo. Hoje de manhã nós vimos no boletim sobre a apostasia, né? Abandonar o que é certo e se apegar ao que é errado, né? Se afastar. Então parecia que a situação, irmãos, moral, política, religiosa, né? Enquanto os ímpios floresciam, Abacuque viu a nação ali rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo, e ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a desintegrar. Então essa é a visão que ele tem daquela situação, daquele povo, das injustiças, da imoralidade, da idolatria.
E então ele levanta a voz com toda a coragem e clama a Deus por aquela nação. Irmãos, nós vemos aqui nestes 5 versículos algumas coisas assim, é importante para nós. O verso 1, nós vemos aqui uma visão revelada por Deus. O 2 e o 3, um grande contraste entre o soberbo e o justo. O 4 e o 5, Abacuque fala do definido propósito da profecia, né, do profeta, da apropriada atitude dele enquanto aguarda a resposta e da graciosa resposta ao profeta. Ele aguarda em Deus, né? Então ele demonstra aqui que ela deve ser permanentemente relembrada, universalmente entendida e claramente divulgada. Escreve, coloca numa tábua, para que todos possam passar e ver. Antigamente, quando tinha uma coisa importante, as leis, eles escreviam nos lugares estratégicos, escreviam em tábuas, escreviam em pedras, para que as pessoas pudessem passar e ler e ver aquilo ali. E Abacuque, então, coloca isso aqui para nós. Coloque isso numa tábua, escreve, para que todos que passam por este caminho possam ver, ouvir essa mensagem, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que Abacuque, pela oração, nós podemos apresentar a Deus as nossas mais profundas tristezas. É o que ele coloca aqui. Ele olha para a situação da nação, ele olha para a situação daquele povo, e ele se angustia. E o coração dele, o coração do profeta Abacuque, né, nós percebemos aqui que essa oração que sai do seu coração não é apenas uma oração, não é apenas um exercício devocional, mas ele apresenta uma queixa diante de Deus. Um transbordar, vamos dizer assim, de suas mais profundas angústias existenciais. Irmãos, esse é o coração do profeta. Quando ele olha a situação do povo, quando ele olha aquele povo desgovernado, aquele povo que está distante de Deus, ele se angustia, ele fica triste. E vemos assim, irmãos, o nosso país, o nosso povo, a situação que nós nos encontramos, nos traz tristeza aos nossos corações. É motivo da gente orar como Abacuque orou, de clamar a Deus como Abacuque, né, orou. Ele clama a Deus, ele busca a presença de Deus para que Deus pudesse mudar aquela situação, né? Então, meus irmãos, o justo, ele diz, o justo viverá pela sua fé, isto é, aqueles que são justificados por Deus, o versículo 4. Então, viverá pela fé e não por aquilo que eles estavam vivendo. Corrupção, né, a soberba, a ganância. O justo vive pela sua fé. Então esse versículo aqui foi vamos dizer assim, uma das alavancas que levantou Lutero. E vemos aqui, irmãos, que a oração, podemos alcançar aqui o mais de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas. Interessante que Abacuque, ele ora e ele espera. Uma das coisas que nós precisamos de aprender é esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Não, o contrário, é agir. É o que ele faz, né? Então, ele clama, ele vigia e ele jejua. Fala ao céu e aguarda de Deus uma resposta para aquela situação, né? Interessante que ele clama e vigia. Clama e vigia, né? Ele tem aqui, irmãos, perplexidades profundas e quer discernimento cristalino vindo da parte de Deus. O que ele não consegue entender, né? Aqui
da sua mente, seu coração, ele alça em resposta à sua oração. Então, pela oração, os olhos da nossa alma, meus irmãos, parece que tem uma visão maior, são mais abertos. Quando a gente ora, Deus abre as cortinas dos nossos olhos, né? Então, irmãos, quando a gente ora, a gente fica mais lúcido, né? Quando nós colocamos de joelhos diante de Deus, como Abacuque se colocou, nós ficamos mais lúcidos, a visão nossa se torna maior, a visão do reino de Deus. Então, quanto ao seu povo, ele diz que Deus o disciplinaria pelas mãos dos caldeus, e quanto à Babilônia, Deus o julgaria pelo seu orgulho, né? E outra coisa, irmãos, que a gente percebe aqui na vida deste profeta, é que pela oração, irmãos, nós podemos ter grandes lampejos quanto ao que virá, o que está para acontecer. Em resposta à sua oração, Abacuque recebe uma visão de Deus acerca da condenação do ímpio e da salvação do seu povo, do justo. Então Abacuque chegou a pensar que Deus estivesse passivo e inativo diante das injustiças, da violência, da corrupção que estava entre o povo de Israel. Mas Deus estava sim agindo, trabalhando para julgar os ímpios e salvar os justos. Às vezes, irmãos, a gente principalmente quando você lê os jornais, meus irmãos, são tantas notícias tristes, tanta violência, tanta corrupção se alastrou neste país, tanta idolatria, tantas coisas que têm entristecido o coração da gente, mas Deus está agindo, Deus não está inativo, porque Deus é o Deus que age, é o Deus que intervém. Então nós temos que fazer como Abacuque, não desanimar, não enfraquecer, mas continuar orando, buscando a direção de Deus, para que essa nação, o povo brasileiro, possa ter um novo rumo. Como eu falei hoje de manhã, diz que somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas não parece. Não parece. Por quê, irmãos? Por causa do evangelho que está sendo pregado. Esse não é o evangelho, irmãos, que está sendo pregado por aí. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. E pregar o evangelho é pregar sobre a pessoa de Jesus. É pregar sobre Jesus. E aqui, irmãos, o texto, Abacuque 2, de 1 a 5, descortina diante de nós lições maravilhosas a respeito da perseverança na oração, a respeito de não desanimar, não esmurecer na oração. Nos versículos anteriores aí que nós lemos, que o presbítero Petrônio leu, Abacuque havia colocado diante de Deus sua causa e pedido a Deus uma posição, né? Sobre seu caráter, os seus atributos. E agora o profeta conversa consigo mesmo e encoraja a si mesmo para esperar a resposta de Deus. Ele resolve se colocar no seu observatório, vamos dizer assim, e esperar pela revelação que Deus haveria de dar à sua questão. Então ele não apenas ora, como também aguarda uma resposta. Ele tem certeza que Deus iria atendê-lo. Então essa expectativa de Abacuque, irmãos, ela nos enseja grandes lições. Grandes lições. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Né? Precisamos de estar à presença de Deus e colocar nossa causa em suas mãos.
a nossa causa, causa da igreja, a causa do nosso país. No versículo 1, Abacuque deixa aqui os vales aqui da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades, e sobe a sua torre de vigia. Ele se aparta do ambiente conturbado e turbulento e busca um lugar de sossego para a sua alma, a fim de lançar perante o Senhor a sua súplica. Ele busca um lugar de oração. Tudo estava em ruína ao seu redor. A Babilônia marchava com seus exércitos para destruir a cidade de Jerusalém. A situação não era boa, não havia nenhuma possibilidade de resistência aos caldeus, muito menos chance de vitória sobre esses implacáveis conquistadores. A situação, irmãos, não era boa. Existia apenas um para quem ele poderia se voltar. Foi então que ele orou, buscou de Deus a libertação. Irmãos, interessante que Martin Lloyd-Jones diz que o princípio ensinado aqui por Abacuque é que devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. Foi o que ele fez. Muitas vezes, quando estamos enfrentando problemas na vida, nós ficamos tão preocupados com aquele problema em si, que esquecemos de orar, que esquecemos de buscar em Deus a direção, a solução. O próprio problema nos atormenta. Interessante que Abacuque procurou um lugar solitário, um lugar em que ele poderia estar tranquilo, na presença de Deus. E Abacuque então diz: vou sair deste vale de depressão, vou para a torre de vigia, vou galgar as alturas, vou olhar para Deus e para Ele somente. Abacuque não ficou prisioneiro do problema, como nós ficamos muitas vezes, né? Preso no desespero. Ele apresentou sua causa a Deus e ficou esperando. Irmãos, precisamos de aprender aqui como Abacuque, a desembaraçar deliberadamente dos problemas que nos encurralam, puxar-nos para fora deles e tomar a posição de olharmos somente para a cruz, somente para Jesus e não para o problema. O vigia está muito acima das planícies, né, e das multidões, ocupando uma posição vantajosa, da qual ele pode ver tudo o que acontece. Foi o que ele fez, para ele ter uma visão melhor. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas, quando vão construir suas casas, às vezes ficam preocupados em fazer a sala de visita, sala de jantar, sala de televisão, sala disso, sala daquilo. Mas nunca vi alguém falar: esse lugar aqui eu preparei para eu estar em oração com Deus. Esse quarto aqui será o quarto, a sala, para que eu esteja a sós com meu Deus. Irmãos, Abacuque viu-se como um vigia nos muros de Jerusalém, esperando uma mensagem de Deus que pudesse transmitir àquele povo. Na antiguidade, os vigias, os atalaias, eram responsáveis por alertar a cidade de qualquer perigo que se aproximasse. E se não fossem fiéis, o sangue do povo que morresse ficaria nas mãos deles. Você vê isso lá em Ezequiel 3. Então, a imagem do vigia traz uma lição espiritual para nós. Como povo de Deus, devemos saber que o perigo se aproxima e é a nossa responsabilidade alertar as pessoas e fugir da ira vindoura. Jesus fala isso lá em Mateus 3, 7.
proclamar, anunciar este evangelho. Então precisamos, irmãos, ter a nossa torre também de vigia. Precisamos ter o nosso lugar secreto de oração. A torre de vigia do profeta Daniel era o seu quarto. A torre de vigia do apóstolo Paulo muitas vezes foi a sua cela de prisão. Então Deus está em toda parte, Ele é Espírito e devemos buscá-lo em todo lugar. Irmãos, Abacuque, embora tenha ido a uma torre de vigia, se ele assumiu essa atitude aqui de coração, de procurar um lugar, uma torre, e essa atitude de expectativa, de vigilância. Então, irmãos, a gente percebe aqui a preparação interior. Preparação. Porque os pastores, os profetas, são comparados a vigias. O versículo 1, olhe bem, irmãos, ele ora a Deus, aguarda uma resposta específica de Deus para o seu clamor. Então, Deus não apenas ouviu Abacuque, mas também o atendeu. Como nós falamos hoje de manhã, os céus podem ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem deferir os nossos rogos. Como ele fez com aquela mulher, que estava desesperada com a sua filha. Então, Deus não permanece em silêncio, irmãos, para o homem que espera nele. Então, Abacuque não é apenas aqui um intercessor, ele é como um guarda no alto de uma torre. E esse homem tem os seus olhos abertos. Ele tem os seus olhos abertos para observar aquele cenário terrível e perceber os acontecimentos como uma resposta de Deus à sua oração. Então, a tarefa do vigia militar é manter o olho na paisagem que está à sua frente, a fim de observarem o mais leve indício de movimento por parte do inimigo. Então Abacuque está aqui procurando a resposta. Ele está em silêncio, ele diz, eu vou esperar. Irmãos, tantas vezes falhamos porque oramos a Deus e depois nos esquecemos. Se oramos, devemos esperar pelas respostas, como Abacuque fez. E precisamos, irmãos, depois de orar, como Abacuque fez, continuar confiando em Deus e aguardar ansiosamente pela sua resposta. Então precisamos nos colocar na torre de vigia, esperar que Ele venha ao nosso encontro, trazendo resposta ao nosso clamor e solução para as nossas queixas, como Abacuque fez. E a oração, irmãos, não é simplesmente dizer algumas palavras, mas a oração é ter comunhão com Deus. É andar com Deus como Enoque andou. Abacuque, ele não apenas orou, mas ele esperou a resposta de Deus. A sua causa. E a nossa causa, irmãos? A causa do nosso país é urgente. A igreja tem que se dobrar diante de Deus e pregar o verdadeiro evangelho. Porque a cada dia que passa as coisas estão piorando. Ainda citando Martin Lloyd Jones, ele diz que desonramos a Deus se não procedemos
dessa forma, como Abacuque procedeu. Dionísio Pape diz que oração não é apenas falar, é escutar também. Então o silêncio reverente faz parte essencial da oração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Né? Então, Deus, se eu creio que Deus é meu Pai, e que os próprios cabelos da minha cabeça estão todos contados, e que Deus está muito mais interessado em meu bem-estar do que eu próprio, e se eu creio que Deus está muito mais interessado do que eu na honra de seu grande e santo nome, então certamente desonra a Deus se não espera uma resposta à minha oração, diz Martin Lloyd Jones. Então nada revela tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois que havemos orado. Os homens de fé, as mulheres de fé, não somente oram, mas esperam resposta às suas orações, como Mônica orou 30 anos pelo seu filho Agostinho. Então, irmãos, a esperança da resposta, irmãos, é o teste da nossa fé. É o teste da nossa fé. O versículo 1 ainda nos dá uma lição maravilhosa. Uma coisa que nós precisamos de aprender a fazer. Ter liberdade de rasgar a nossa alma, o nosso coração, na presença de Deus. Você percebe aí que a oração do profeta Abacuque era uma queixa, não é? Uma queixa. Um lamento, um grito de dor. Ele questiona a ação perversa dos caldeus contra Judá e alça ao céu as suas perguntas perturbadoras. Então, ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus com o uso que o Senhor está fazendo dessa nação, né, amarga e violenta. Então ele não consegue aliançar a soberania de Deus com o prevalecimento do mal naquele mundo que ele estava vivendo. Então ele abre, né, vamos dizer assim, a sua alma diante de Deus e derrama as suas lágrimas diante dele, se lança aos pés do Senhor e busca uma resposta de Deus para aquela situação. Irmãos, é diante do trono de Deus que nós encontramos graça, socorro nas horas das aflições. Abacuque estava alarmado, triste com a situação do povo. E ele encontrou então socorro no trono de Deus. Os versículos 2 e 3, né, nós percebemos aí no versículo 2 que ele é uma visão que ele recebe. A visão vem a Abacuque como resposta à sua oração, né? Ele não gerou nem concebeu aqui essa visão aqui, né, os ferrolhos da sua alma, nem na subjetividade do seu coração. Essa visão veio do céu, veio de Deus para ele. E ela foi então revelada ao profeta. Então, irmãos, essa visão aqui não é a visão do próprio homem, do próprio profeta, mas Deus que está falando aqui para este homem. A visão então vem a Abacuque e como uma resposta à sua queixa, à sua oração. É uma visão para ser continuada. Então Deus manda Abacuque escrever a visão e gravá-la sobre tábuas.
Então Deus estava trazendo uma revelação permanente. A visão deveria ser bem legível e acessível a todos. Todos que passassem poderiam ler nitidamente essa visão. E essa visão não era destinada apenas ao profeta Abacuque, não, mas também aquele povo e para as gerações futuras, para nós hoje. E era uma visão universal. E essa visão deveria ser perpetuada ao longo dos séculos como verdade gloriosa de Deus. Que bênção temos hoje, irmãos, a palavra escrita. Temos-la porque Deus nos-la revelou. Então ela não é fruto aqui da cogitação humana, nem das lucubrações das mentes mais iluminadas. Não, não. É Deus, Deus falando. Deus se revelando. Então nós só conhecemos Deus se o seu plano redentor, né, porque Ele nos transmitiu sua palavra e ordenou que ela fosse registrada. Então através dela nós conhecemos Deus. E essa visão, ela deveria ser divulgada, anunciada, proclamada. Essa visão deveria ser lida, né, para todos, deveria estar disponível, com acesso facilitado até para aqueles que passassem correndo naquela estrada. Irmãos, Abacuque deveria tornar esta visão pública, né? Pública, porque era Deus que estava falando. Então Deus quer que todos os homens saibam que Ele os ama. Deus tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, né? Hebreus 1, versículo 1. E no tempo de Abacuque, Deus falou pelos seus meios publicitários, do grande cartaz num lugar público, né? Uma tábua. E hoje, irmãos, nós precisamos de usar todos os nossos recursos para anunciar essa mensagem de salvação a este país nosso, tão conturbado, tão violento, tão desgovernado. O versículo 3, irmãos, nós percebemos que no 2 é para ser anunciada, publicada, pregada. No versículo 3, essa visão deveria ser aguardada. E o profeta ouve de Deus, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Versículo 3. Então essa visão apontava o quê? Para o futuro. Ela descortinava o glorioso propósito de Deus de quê? De salvar o homem mediante a fé. E não pelos seus pretensos méritos, porque pela graça sois salvos. Então essa mensagem aqui é o que Paulo prega em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, irmãos, aqui está, que visão maravilhosa, que resposta maravilhosa Deus dá a Abacuque, que atingiu aquela geração e todas as gerações, está aqui para nós hoje, como povo de Deus. Ainda dentro do versículo 3, nós percebemos aqui que essa visão que Deus dá ao profeta, né, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 3. O que Deus faz é perfeito. O que Deus diz se cumpre. Então ninguém pode frustrar aqui os desígnios de Deus, nem jamais anular os seus gloriosos planos. Isso aqui foi um consolo para o coração deste pastor. Deus está aqui consolando o profeta, que Deus não falha, podemos descansar nele.
Então a visão não enganará, nem desapontará, mas por certo acontecerá, e aconteceu. Então Deus está aqui consolando o coração de um profeta que está aflito, desesperado, por causa da situação do povo em pecado, distantes de Deus. Então, irmãos, o versículo 4 e 5, nós vemos aí, o texto aí de capítulo 2, versículo 4, tornou-se a senha, né, o lema aí do cristianismo, né? Ele é a chave de todo o livro de Abacuque, o tema central e de todas as escrituras, a alavanca que levantou Lutero, né? E com discernimento, o Talmud declara que aqui estão resumidos todos os 613 preceitos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nós vemos aqui, irmãos, um contraste entre pessoas e fé. Em sua arrogância, o homem confia em si mesmo. Mas o justo vive pela fé, confia no Senhor. E Martin Lloyd Jones, citando mais uma vez, diz que há somente duas atitudes para a vida neste mundo. Ele diz, no seu livro Comentário sobre Abacuque, ele diz, a da fé e da incredulidade. A da fé e da incredulidade. Ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus e as conclusões que daí deduzimos, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes. Então podemos afastar-nos do caminho da fé em Deus ou viver pela fé em Deus. Conforme o homem crê, assim ele é. Então, a crença da pessoa determina seu procedimento. E o profeta diz, o justo viverá pela sua fé, enquanto o ímpio vive confiante em si mesmo, não em Deus. O 4:5, irmãos, mostra aqui para nós a conduta do homem sem Cristo, do homem sem Deus. Os ímpios aqui, no 4:5, representam os caldeus, que eram arrogantes. Eles são aqui descritos por Abacuque, né, em três formas. Sua relação com Deus estava errada, né? Olha o que Deus, no versículo 4, a parte A. Eis o soberbo. Né? O que é uma pessoa soberba? É aquela pessoa que conspira contra Deus. Né? Então, os caldeus adoravam a si mesmos. Eles se prostravam diante do seu próprio poder, adoravam as suas próprias armas de guerra e se vangloriavam naquilo. Né? Então, Deus está descrevendo aqui a atitude dos ímpios. Eles confiam em si mesmo. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que essa relação que eles tinham com eles mesmos era uma relação equivocada. O ímpio é um ser que vive em constante conflito. Conflito com ele mesmo, conflito com as outras pessoas. Então há vamos dizer assim, um distúrbio existencial enfiado em seu ser. Por isso que ele age dessa forma. E Deus ainda diz ao profeta Abacuque, versículo 4, parte B, sua alma não é reta nele. Né? Os desejos da alma desses ímpios são pecaminosos. Interessante, irmãos, que os ímpios, eles têm prazer, eles se deleitam naquilo que Deus abomina. São apetites para o mal, para o pecado.
E Deus então fala aqui para Abacuque: a alma deles não são retas. Não são retas. Podemos enganar os outros, não é? Mas não podemos enganar a nós mesmos. Eles eram dominados por uma ganância terrível. Nada poderia saciar a ganância destes homens. Deus diz ao profeta que os caldeus eram insaciáveis como o sepulcro e a morte. Eles estavam sempre insatisfeitos. Esse é o homem ímpio. Quanto mais ele tem, mais ele quer. O versículo 5, eles estavam, vamos dizer assim, embriagados pelo próprio sucesso que eles estavam obtendo. Eles estavam apaixonados pela luxúria, apaixonados pelo prazer, apaixonados pelas conquistas, né? Nabucodonosor expressou essa mania de grandeza, né? Esse orgulho, quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Daniel 4:30. Assim era esse povo. Assim é o homem sem Deus, assim é o ímpio. Então Deus está mostrando aqui para Abacuque, né, o que é o ímpio. Depois no 4 nós vemos aí que Deus mostra, consola o profeta, falando sobre a conduta, sobre a vida do justo, né? Então, o soberbo confia em si. O justo coloca a sua confiança em quem? Em Deus. Então o soberbo espera na sua força. E Abacuque diz: o justo viverá pela sua fé. Né? O justo é liberto pela sua fé. Então, irmãos, a grande e poderosa Babilônia esmagaria o pequeno Judá, mas Judá permaneceria para sempre. E a Babilônia seria arriscada do mapa. Por isso que Deus diz. E o justo aqui que Abacuque está falando, irmãos, não é um indivíduo, como Paulo emprega em Romanos, mas Judá, o reino do sul. Este é pecador. Mas Judá é o pecador que se arrependerá dos seus pecados e não confiará nos seus méritos, mas confiará em Deus. É isso que Deus está colocando aqui para o profeta Abacuque, consolando o seu coração, dando-lhe esperança. O ímpio cada vez se afunda em seus pecados, mas o justo não. O justo confia na palavra do Senhor. A conduta dele é diferente. O soberbo rejeita a revelação de Deus, enquanto o justo se agarra a essas promessas como âncora. O soberbo, ele está autoconfiante, enquanto que o justo coloca a sua confiança exclusivamente na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E é interessante aqui, irmãos, que o que Deus oferecia a Judá era um exemplo daquilo que Cristo faria em relação ao pecador. Né? Não é pela confiança em si mesmo que o homem alcança a salvação. Ao contrário, alcança quando deixa de confiar no seu próprio mérito e, à semelhança de Judá, confia na palavra e se entrega à graça de Deus.
né? Irmãos, eu quero encerrar colocando aqui para nós o que é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Deus coloca aqui Abacuque sobre a conduta do ímpio. Como que é a sua conduta? E ele coloca depois a conduta do justo, do homem que confia no Senhor. O viver pela fé, irmão, significa crer na palavra de Deus e ser-lhe obediente à palavra de Deus. Submissão a essa palavra. Descansar nas promessas de Deus. Ter a mente de Deus. E a mente de Deus é o quê? As Sagradas Escrituras, a Bíblia. Né? Então, o justo é aquele a quem Deus o declara justo. Isso acontece no céu. É Deus quem nos justifica. Está aí no versículo 4. Então aqui está a semente da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Então a justificação é um ato e não um processo. Acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. Então a justificação é um ato legal e forense que acontece no tribunal de Deus e não dentro de nós. É algo que Deus faz, né, por Deus e não em nós. Na justificação somos declarados justos e não feitos justos. Não há graus de justificação. O menor crente está tão justificado quanto o maior santo. E o justo é aquele a quem Deus justifica pelos méritos, né, de outra pessoa. Está aí no versículo 4. Então somos justificados mediante o quê? O sacrifício, né, substitutivo e expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então somos pecadores, né? Pecamos por palavras, obras, omissão e pensamentos. Todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Então seremos julgados segundo as nossas obras, né? Então pelas obras da lei ninguém poderá ser justificado diante de Deus, pois para entrar no céu ele exige perfeição. Mateus 5, versículo 48. Então a Bíblia diz que se aguardamos toda a lei e tropeçamos num único ponto, seremos culpados da lei inteira. Tiago 2,10. Né? Então se tivermos um só pecado, não poderemos entrar no céu, pois lá não entra nada contaminado. Apocalipse 21, 27. E a Bíblia diz, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando Jesus foi à cruz, Deus lançou sobre ele as nossas transgressões. Então não há mais culpa. Isaías 53, 6. Ele foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. Ele carregou em seu corpo no madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24. Então na cruz, Jesus sofreu o castigo dos nossos pecados. E ali, ele foi coberto de trevas. Ali, ele desceu ao inferno. Ali, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. E quando ele estava suspenso ali naquele leito vertical da morte, Jesus então pagou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou e encravou na cruz, como diz Paulo lá em Colossenses 2, versículo 15. Então na cruz Jesus pagou a nossa dívida, ele quitou o nosso débito e mais, fez um infinito depósito em nossa conta, dando-nos sua infinita justiça, né? Isso é justificação, é esse consolo que Deus traz aqui ao coração do profeta que estava afligido, triste, alarmado pelaquela situação que eles estavam enfrentando. Então o justo é aquele que é justificado mediante a sua fé, mediante a sua fé. Então a fé, irmãos, não é a causa da justificação, mas o seu instrumento, né? A causa da justificação é a morte substitutiva de Cristo na cruz. Mas a fé, irmãos, é o meio de propiciação dos benefícios benditos e eternos deste sacrifício perfeito e cabal de Cristo naquela cruz.
E essa fé não é merecimento humano, irmãos, a fé é dádiva de Deus. A fé é como a mão estendida de um mendigo para receber um presente de um rei. Não merecemos, é pela graça. É pela graça. Pela fé somos salvos, pela fé vencemos o mundo, pela fé somos justificados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a mensagem que Deus traz àquele coração aflito, aquele coração amargurado de ver o povo no pecado, na desobediência, na rebeldia contra Deus. E Deus coloca então para Abacuque a conduta dos ímpios e a conduta dos justos. E Deus fala: o justo será justificado pela sua fé. O justo viverá pela fé. Irmãos, que Deus nos abençoe, irmãos. E que possamos viver neste mundo tão conturbado que você tem medo de sair. Tem medo de sair. Você sai, você não sabe como você vai voltar. Mas que possamos confiar no Senhor. Descansar no Senhor. Essa era a situação alarmante do povo na época de Abacuque. Era como a nossa. Não tem diferença nenhuma. Os mesmos conflitos, as mesmas situações que nós estamos enfrentando, na época de Abacuque eles também estavam enfrentando. Deus então traz essa mensagem de esperança, de vida, para aquele homem que estava alarmado com a situação do seu país. Nós não estamos alarmados com a situação nossa? Isso não te incomoda? Isso não leva você a orar, a buscar a Deus? Irmãos, essa mensagem de Abacuque, ela é muito importante para os nossos dias atuais. A igreja não pode permanecer em pé sem a doutrina da justificação pela fé. Não há, irmãos, cristianismo verdadeiro onde as doutrinas da fé são torcidas e rasgadas. Não pode. E onde a justificação pela fé é negada, impera o quê? O pecado, como estava acontecendo na época de Abacuque. Então aqui, irmãos, Deus anuncia para Abacuque, para nós, né, as marcas genuínas de uma fé cristã, de um homem que confia no Senhor, de uma mulher que confia no Senhor. Então, mesmo diante da nossa situação alarmante que nós estamos vivendo, vamos descansar no Senhor como Abacuque fez e pregar a palavra, anunciar a mensagem, anunciar que os justos serão julgados, que um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Os homens estão agindo como se isso nunca irá acontecer, né? Irmãos, o mal se destrói a si mesmo, como nós estamos vendo. Os homens e as mulheres estão cegos. A arrogância, irmãos, no nosso povo, ela é notável, é percebida. O homem deu as costas para Deus. Ele age como se não houvesse Deus. Então, irmãos, o fato de que a fé é a condição da vida, o grande ensino desse grande profeta, é que o justo vive pela fé. Pela fé ele vive, pela fé ele vence, pela fé ele se dispõe a morrer na certeza de que ninguém pode separá-lo do amor de Deus. Que consolo, que esperança Deus traz ao coração deste homem. Possamos, irmãos, como Abacuque, nos colocarmos numa torre de vigia e clamar a Deus, buscar de Deus uma solução.
para a situação que nós estamos vivendo. Eu creio que se a igreja se dobrar diante de Deus, se a igreja pregar o verdadeiro evangelho, pode ter certeza, irmãos, que essa nação será mudada. Porque tanta corrupção? Porque estamos pregando o evangelho corrupto, o evangelho corrompido, um evangelho que não veio do céu, mas um evangelho inventado por Satanás. E os seus agentes estão pregando este evangelho por aí afora. Quando eu estava vindo para cá, eu por acaso liguei o rádio, estava um pregador pregando. Eu vim lá do coração eucarístico até aqui, e este homem pregando, só isso. Deus me revelou que agora que tem 2.000 pessoas que estão com problema de coluna. Venham aqui à frente. As pessoas iam lá à frente. Daqui a pouco Deus acabou de me revelar que agora que tem 32.000 pessoas que estão me ouvindo, que estão aqui, que estão com problema de pulmão. De lá aqui, irmãos, essa mensagem. De lá aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, que tempo precioso este homem está jogando fora. Ao invés de pregar o verdadeiro evangelho. E pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, é pregar Jesus Cristo crucificado. Nem os ensinos de Jesus, mas Jesus. Pregar Jesus. Irmãos, que Deus possa sacudir a nossa igreja. Que Deus possa levantar aqui homens e mulheres como Abacuque. Se coloca na sua torre de vigia. Homens de oração, mulheres de oração. Homens e mulheres que têm o prazer de meditar nessa palavra. E assim, irmãos, pode ter certeza que veremos dias melhores. Se queremos um avivamento e um reavivamento, temos que pagar o preço. E o avivamento, o revivamento, vem de Deus. É Deus quem faz, não é o homem que faz, mas Deus. Vamos nos colocar na nossa torre de vigia e vamos clamar a Deus, para que Deus possa mudar a história da igreja do século 21. Como eu disse hoje de manhã, se queremos falar de igreja, nós não podemos começar no século 21. Temos que ir lá no século I. Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Como nós estamos distantes dessa igreja, irmãos. Parece que a igreja primitiva caminhava para cá, a igreja do século 21 está caminhando para cá. Então nós temos que dar uma guinada, voltar às escrituras sagradas, buscar o Senhor, como Abacuque fez, e saber que Deus tem um poder para mudar. Eu não sei qual o seu dilema, o dilema de Abacuque aqui, a tristeza de Abacuque era o povo no pecado, na desobediência. Mas eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Mas coloque-se na torre de vigia. Clame a Deus. Deus vai te atender como ele atendeu Abacuque. Porque o nosso Deus é o Deus que age, é o Deus que intervém, como diz Francis Schaeffer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa levantar aqui homens e mulheres consagrados a Ele. Homens e mulheres de oração, que buscam o Senhor, que tem o prazer de buscar o Senhor. E às vezes eu fico pensando, irmãos, a igreja primitiva, todos os dias, eles estavam no templo unânimes, orando e estudando a palavra de Deus. A gente vem aqui na quinta e no domingo. Não é tempo suficiente, irmãos, para a gente aprender dessa palavra. Né? E, irmãos, eu tenho ido em muitas igrejas, visitado muitas igrejas, e isso me preocupa muito. O que nós estamos ouvindo, irmãos, as mensagens, não são mensagens bíblicas, mas um discurso para amaciar o ego das pessoas. Cantam, e o pastor prega lá 10, 15, 20 minutos, se passar o povo reclama. Eu fico pensando, como que a igreja vai crescer? Se não estamos estudando diligentemente a palavra de Deus. Deus possa ter misericórdia de nós, da nossa igreja, da nossa nação. Que Deus possa levantar aqui homens e mulheres como Abacuque, jovens como Daniel, para fazer a diferença, para a honra e glória do nome dele. E veremos, ter o prazer de ver, irmãos, almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Amém.